Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui um bate-papo agora para entender o que é esse ágil, né, que todo mundo está falando, várias empresas estão adotando. Primeiramente, queria me apresentar, né, eu sou graduado em administração com ênfase em TI da FUMEC, especialista em projetos. Sou voluntário do PMI. Para quem não conhece, o PMI é uma das maiores entidades não governamentais de gestão de projetos do mundo. Tenho 15 anos de experiência já em gestão de projetos, sou certificado PMP, que é a principal certificação do PMI. Hoje estou como diretor de administração e finanças do PMI, né? Fui responsável por implementação e coordenar o PMO da Secretaria da Copa do Mundo e alguns outros projetos. Sou também certificado pelo Scrum Foundation Professional Certificate e o certificado do Scrum Master, por isso meu conhecimento na parte de agilidade. Agora entender, né? O porquê o ágil? Alguém tem ideia do que seria o ágil? Eu posso falar só do que eu aprendi, que são várias ferramentas, né? É um guarda-chuva que tem várias ferramentas, mas o ágil seria o processo de fazer, avaliar, feedback, né? Então seria assim, avaliar o que você fez, ver o que deu certo, o que não deu certo, e depois fechar, né, com as modificações e fazer novamente para testar. Mas esse é o meu entendimento do método ágil, né? Na verdade, o ágil ele incorpora várias metodologias, frameworks, ferramentas, para a gente entender uma definição do que é ágil, né? O Craig Lerman falava que a agilidade é a capacidade de prover respostas rápidas e flexíveis às mudanças. Isso lá em 1989. Temos outras definições também, que agilidade, né, é a habilidade tanto de criar quanto de responder às mudanças de forma a obter ganhos em um ambiente de negócio turbulento. Então, agilidade é a habilidade de balancear a flexibilidade e a estabilidade, né? Então, assim, entendendo um pouquinho, falando, o ágil, o que muita gente pensa, ele é diferente. Minha tela parou de passar. O ágil não é ser rápido, né? O ágil é ser adaptativo. Por isso o mercado hoje procura muito especialistas de agilidade. Então, com a evolução, a gente sempre, a evolução humana, a gente explica que nós somos nos adaptando ao ambiente. E é isso que é ser ágil, né? Adaptar. E todo mundo fala assim, o principal foco do ágil é o mindset, a mudança de mentalidade. Por quê? É você tentar fazer diferente o que você faz hoje, porque como hoje nós temos um mercado extremamente dinâmico, nós temos que tentar inovar, fazer coisas além do que nós já fazíamos do mesmo jeito, né? Aquela história do Titanic, que afundou, né? Sempre fizemos desse modo, né? Por que nós iríamos mudar, né? Tem que inovar e aprender com os erros. Entra nesse ciclo que o Charles falou de planejamento, execução, adaptação, análise do cenário novamente e melhoria contínua. É basicamente isso. Só que nós temos dentro do ágil, né, que é como o Charles falou mesmo, é um guarda-chuva, nós temos vários valores. Então, assim, o ágil, por ser uma coisa que parece ser nova, não é, né? Porque o ágil, na verdade, ele surgiu lá em 2001, num encontro de desenvolvedores de softwares, né, que definiram 4 parâmetros,
né, que seriam 4 valores e 12 princípios. Né? Eles definiram isso como um manifesto ágil de diferentes práticas. Então, tentando explicar, os 4 valores, indivíduo e interações mais que pessoas e ferramentas. Né? Então, assim, precisamos de processos e ferramentas, mas devemos focar mais a atenção nas pessoas e nas interações entre elas. Por um motivo muito simples, né? Projetos são feitos por pessoas, né? E não por ferramentas, né? Pessoas desenvolvem as ações, resolvem problemas, os processos, né? Pessoas aceitam projetos, discutem escopo. O outro valor, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Isso reflete a necessidade de entregar valor, né? O produto sem documentação é ruim, principalmente para manter e evoluir, né? Onde a gente aprende, né? São as lições aprendidas. Mas documentação completa sem produto funcionando e gerando valor, né? Então são entregas incrementais. O outro valor, né? Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. É o valor que nos lembra da flexibilidade de que devemos ser adaptativos. Né? A famosa diferença entre fazer a coisa certa e fazer certo a coisa. Né? Lembrar que tem o foco, né? Focado em resolver problemas do cliente. Né? Se está no contrato, não resolve mais o problema do cliente, não adianta fazer o que está lá. Né? Então, você tem que focar no valor do cliente, naquele problema, para você solucionar. A quarta e última, né? A parte de responder à mudança mais que seguir o plano. Todo mundo sabe que todo projeto passa por mudanças. Né? Existem uma regra antiga do Exército Canadense que diz: se houver disparidade entre mapa e o terreno, fique sempre com o terreno, né? O que você está vendo que está acontecendo. Às vezes o que está no escopo, que você está tentando desenvolver um projeto, não faz mais sentido naquele momento. Então você tem que se adaptar, você tem que entender o momento, aquela situação naquele momento, aquela foto. Né? A única certeza que temos de um planejamento é que alguma coisa vai mudar. Isso, eu como pessoa da área de gestão de projetos, eu sei que mudança é uma coisa que ocorre o tempo todo. E quando nós falamos dos princípios, nós temos os princípios, né? Satisfazer o cliente, foco no cliente. Não permeou o analista de qualidade, né? É a entrega contínua o mais cedo possível. É aquilo que eu falei. Não é ser rápido, mas são entregas incrementais gerando valor e dando visibilidade para o cliente da sua entrega de valor. Mudança bem definida é outro ponto. O foco é resolver problema. Se a necessidade mudar, mudamos o projeto para trazer benefício ao cliente, em vez de criar um processo mirabolante para gestão de mudanças, né? A gente cria maneiras de priorizar as mudanças dentro do trabalho. Entregas frequentes. Isso aqui, gente, assim, é muita metodologia. Eu não sei se seria interessante passar um por um. Mas, no geral, como são muitos slides, deixa eu passar para cá, adiantar um pouquinho. Porque, no geral, o que eu queria falar é o seguinte. Quando a gente fala de ser ágil, primeiro, você tem que ter a mudança de mindset, né? Sua cabeça, explorar novos ambientes, inovar, criar novas coisas. Mas isso dentro dos patamares, dos valores de entrega, os princípios da concepção da agilidade e as práticas que vêm abaixo são várias. Então, nós temos aí o Scrum. O Scrum é um framework, né, de entrega, onde você tem desde o planejamento até a entrega final do produto ao cliente. Você tem a XP também, que é um outro framework.
o Kanban, que é uma ferramenta visual. Então, assim, o que é ser o ágil, né? Seria justamente você entender o problema do seu cliente, trazer aquilo, a transparência, trabalhar junto com ele e enxugar todo o processo de que existem gaps ou perdas ou retrabalhos em mudanças incrementais para você entregar valor. Então, eu coloquei um desenho aqui do Lean. O Lean é aquela metodologia do Kaizen, né, do Toyota, justamente de enxugar os processos. E dentro do Lean nós temos o Kanban como ferramenta e a parte de ágil, onde tem esses vários outros ferramentas que podem ser trabalhadas. Então, como o Charles falou, é justamente aquela questão, é especificar o valor, identificar e mapear o fluxo de valor, criar o fluxo contínuo, responder à puxada do cliente. Isso é muito interessante, que lembra aquela que é muito ligado ao just in time, né, que foi adotado também pela Toyota, que eles pediam material conforme a demanda e não o contrário, eles não enchiam estoque de produtos para sair produzindo para depois colocar à venda, né? Então, dentro disso, você tem uma produção puxada e não voltada ao mercado, né? E perseguir a perfeição. Você sempre sabe que você pode melhorar, né? Essa é a concepção praticamente do Lean. Você sempre tem que sempre rever o seu fluxo, rever seus processos, rever seus materiais, seus fornecedores, para tentar sempre melhorar aquele andamento. Então, uma ideia do value stream, do mapeamento de valores do stream. Você teve uma ideia que é entregar um bolo para o seu amigo. Então, primeira coisa é mapear o processo, né? Se você precisa do bolo, você tem que selecionar o bolo. Depois, você vai colocar ele no balcão da padaria. Você tem que lembrar que tem uma fila de caixa para vender aquilo, para depois cortar o bolo e seu amigo comer o bolo. Quando você faz uma análise, aqui não saiu os desenhos, mas do processo, o total da ação de entregar valor ao seu cliente, ele é essa soma dessa primeira linha aqui. É 1 minuto para selecionar o bolo, 2 minutos ali no balcão, 2 minutos no caixa, 2 minutos no prato e 10 minutos para comer. Quer dizer, em 17 minutos, ele faz isso. Só que nós temos gaps, que são buracos, lacunas entre esses processos. Quer dizer, entre você selecionar o bolo e colocar na padaria, você perde 4 minutos. Quer dizer, esses 4 minutos não agregam valor. Do balcão da padaria até a pessoa chegar lá no caixa, são 6 minutos. Da pessoa pagar lá no caixa e cortar o bolo, 15 minutos. Cortar o bolo e começar a comer o bolo, 5 minutos. Quer dizer, nós perdemos 30 minutos de valor não agregado. Então, essa que é a análise do mapeamento de processos enxuto da agilidade. E o que é o Kanban? Já mudando aqui, só para acelerar um pouquinho. Kanban, ele vem da palavra japonesa, significa cartão sinalizado. É um sinalizador. Ele foi adotado também na Toyota, que a pessoa não executa antes da entrega do cartão que foi executado anteriormente. Então, você tem uma sequência para executar aquele processo. É um sistema de gestão à vista, praticamente, do processo de trabalho. Normalmente, ele é feito dessa forma, né? O que você tem que fazer, o que eu estou fazendo e o que foi feito. Só acompanhar aqui também.
Então, assim, gerenciar quais são os 3 principais funções do Kanban? As funções: gerenciar o fluxo de trabalho, né, que é permitir que os gestores tenham uma dimensão do que está sendo produzido em um ritmo que está sendo e o ritmo que está sendo produzido, né? Equilibrar os processos, o que vem antes e o depois, né? Para que a atividade não seja interrompida pela falta de outra que deveria ter sido entregue anteriormente. Então, muita tarefa no doing é uma coisa ruim, porque você está produzindo alguma coisa que não pode ser entregue, né? E limitar essa quantidade. O principal conceito do Kanban que eles chamam de WIP, que é o tempo de serviço, de execução. Você tem produtos inacabáveis aqui sendo feito que você não pode comercializar. Então, a equipe de Kanban ou uma equipe ágil, que é uma equipe multidisciplinar, ela sempre tem que saber o que ela consegue executar, nunca colocar a mais. Vem daquele princípio que eu falei lá atrás, de um funil, como se fosse aqui, do fazer do que eu estou fazendo e o que já foi entregue. Né? Colocando o Kanban em prática, né? Lá nos jardins do Palácio Imperial de Tóquio, eles sabem que no mês de abril eles têm uma alta demanda de visitas. Então, o que eles fizeram? Para agregar valor ao cliente, eles não queriam que enchessem muito os jardins para não danificar. Então, eles criaram uma fila para entrar. Quando atinge o limite máximo, eles entregam um cartão para a pessoa na fila, tem um controle de acesso, que a cada pessoa que sai, entrega para aquela outra pessoa para poder entrar. Então, você tem um fluxo contínuo e você dá valor àquela pessoa porque você não lota e não destrói o patrimônio. Né? Que você tem que também ter esse valor também do seu processo, do que você está mostrando. Então, no Kanban, entrou o IP aqui, que é aqueles gaps, você visualiza o fluxo de trabalho, limita os trabalhos que estão sendo realizados, você mede e gerencia o fluxo, tenta explicitar, né, as políticas de processo, implementa os ciclos de feedback, que aqui entra a questão da melhoria contínua, né, para você melhorar aquele processo e você volta novamente para o fluxo de trabalho. Agora, falando um pouquinho do Scrum. O Scrum já é diferente, porque o Scrum ele é um framework, ele não é só uma ferramenta de visualização. Ele tem todo um conceito de time. Posso fazer um... Oi, Marcelo? Claro, sim. Eu posso fazer um comentário? Eu estou aqui no celular. É porque o que a gente faz nesse método, no nosso método... Tá falhando, Amanda? Pedidos, ofertas e demandas, depois para o que está sendo executado, depois para o final, para o executado e para o feedback, para o relatório. Justamente. E não tanto como, assim, não com todas as etapas quanto num processo industrial, no desenvolvimento de um software, mas o princípio é o mesmo. É isso que você falou, é um funil que a gente pega as informações e transforma num produto final. Justamente. E cria um processo contínuo. O que vocês fizeram? Vocês pegaram as demandas e colocaram aquele processo no dia da semana, por horário, né? Rodou segunda-feira, deu certo. O que dá para melhorar para terça? Rodou terça, o que dá para melhorar quarta? Rodou quarta. E a ideia do Scrum, né, é justamente essa também. É você fazer pequenas avaliações, pequenas entregas e incrementais e entregando o produto. Então, como eu falei, assim, legal saber assim, da onde que vem o nome Scrum, né? O Scrum vem de uma jogada de formação do rugby, onde tem 8 jogadores de cada time, devem se encaixar ali para formar uma muralha, né?
é importante que seja realizado um trabalho de equipe, pois se um dos jogadores na formação falhar, toda jogada é comprometida. Então, surgiu o nome de Scrum justamente disso. Até a definição do Scrum falam que os times é o ideal que sejam de máximo 8 pessoas, né? E que trabalhem junto, que eles saibam o que os outros estão fazendo. O Scrum também ele tem 3 pilares, né? De transparência, inspeção e adaptação. Vou passar aqui. Também com os valores do Scrum, que é a questão de coragem, né? Que você tem coragem para fazer as coisas, você não precisa ter medo, porque você, como é um time multidisciplinar, você tem que, se você errar, você tem que errar naquele momento e mostrar que você não sabe ou está com dificuldade. Então, tem que ter coragem de assumir isso, né? Tem que ter o foco daquela sprint. O que é uma sprint? É justamente como se fosse um ciclo de atividade que você define para executar num determinado período. Né? Por exemplo, nesse projeto Kanban, se eu fosse colocar o Scrum, seriam os dias. A segunda-feira, você define a segunda-feira o que tem de entrega, depois você define a terça-feira, a quarta, a quinta e assim por diante. O comprometimento, né? As pessoas se comprometem pessoalmente a alcançar os objetivos do time. Então, eles têm todo o conhecimento do time e eles têm que trabalhar em conjunto e atingir o que eles sabem que podem entregar. O respeito, né? Como todo time, como todo trabalho em equipe, né? A gente tem que ter o respeito dentro do ambiente de trabalho para que as pessoas sejam capazes e independentes para entregar aquele serviço, aquela tarefa. Né? E abertura, né? Então, você tem que ter uma abertura com o seu gestor, com o seu intermediador, com a sua equipe, né? Trabalhar com o máximo de transparência. Aqui, um rápido ciclo, né, do framework do Scrum, onde você tem o produto backlog, que a gente chama, que são todas as ações para entregar o produto. Então, você cria uma sprint planning, que é, quando a gente fala sprint, são aqueles ciclos de tarefas a ser executado em um determinado tempo. Você quebra ela em sprint backlogs. Backlogs são tarefas que foram quebradas que o time consegue entregar naquela sprint. Então, o time, com o seu gestor, define o que consegue entregar. E todo dia você tem uma reunião ali de 10, 15 minutos em pé para saber com o seu time, para saber, olha, gente, tá tudo legal? Tem alguma dificuldade? Teve algum problema ontem? Já para alinhar no início do dia, para você terminar aquela sprint. E quando você termina aquela sprint, entregou alguma coisa, você faz uma review e volta justamente no sprint planning aqui e volta a executar os outros backlogs. Por isso que a gente chama de sprints, que fica girando, são vários ciclos de incrementando um produto até entregar o seu produto final. Você mostra valor para o cliente, porque você consegue entregar coisas visíveis, né? E você, nesse tempo, você já consegue alinhar com o cliente se está dentro da expectativa do cliente, se é aquilo que ele espera, se é aquilo que ele quer. E vai trocando ideia com o cliente e vai sempre produzindo, entregando uma coisa melhor. Você entrega uma versão, depois outra versão e assim por diante. Num projeto tradicional, num projeto cascata, né, que a gente chama, waterfall, você tem primeiro, inicia o planejamento, você tem um termo de abertura, para depois iniciar o planejamento lá com o gerente de projeto, você faz decompõe todas as tarefas para depois entrar na execução
Durante isso, o gerente de projeto ele vai monitorando os processos e lá no final você entrega o produto. Então, você tem um esforço no tempo, diferente do ágil. O ágil, como ele roda em sprints, você planeja, executa o que o time consegue executar dentro daqueles backlogs, avalia, aprende e replaneja e executa outro sprint. Aí você entra em sprint 1, sprint 2, sprint 4, até entregar o seu produto final, já alinhado com o cliente, com uma expectativa esperada, com um valor esperado para o seu cliente. Então, essa hoje é a grande vantagem do ágil em cima da metodologia tradicional. Não é que a metodologia tradicional seja ruim, né? Em grandes projetos, nós utilizamos o gerenciamento de projeto tradicional e conseguimos, dentro de alguns estágios, utilizar o ágil, né? Lógico, para desenvolvimento de software, algumas coisas fazem mais sentido você, né, ter a visão de incremental, entrega incremental. Mas em projetos como em engenharia, que utilizam uma metodologia que chama FEL, né, que eles têm uma visão geral, mas eles também fazem como se fossem sprints. Eles têm o FEL 1, FEL 2, FEL 3, onde no todo final de entrega eles fazem uma review para ver se é aquilo mesmo. Então, levando para o lado da engenharia, eles fazem o negócio do projeto, depois a execução do projeto, depois a finalização do projeto. Seria a construção e entrega do produto. O que é diferente nas metodologias, né? Enquanto a metodologia tradicional você tem um escopo bem definido e você tem que entregar aquele escopo dentro de um tempo e custo, o ágil não. Você, dentro do tempo que você cria, dentro das sprints, você sabe que dentro daquela sprint você tem aquele custo e o escopo ele é adaptativo. Então, você vira para o seu cliente e fala, olha, daqui a 4 semanas, essa sprint tem um valor X e nós vamos te entregar a versão beta de tal produto. Ok? Ok. Então, uma vez alinhado, você executa aquela sprint e entrega aqui. Houve mudança de escopo? Ótimo. No tradicional, mudança de escopo é dor de cabeça para o gerente de projeto. Né? Você tem que fazer uma gestão de mudança, você tem que alinhar com todos os envolvidos, com o seu time, reavaliar custo. E quando você faz entregas incrementais, a mudança de escopo ela é uma coisa normal, porque o tempo todo você faz pequenas entregas e se aquilo não atendeu a expectativa do seu cliente, você volta, faz correção e consegue entregar o que ele queria. Aqui é uma visão geral bem mais a grosso modo, né? O contexto do negócio, visão do produto, o backlog dentro do roadmap, da linha do tempo. Então, aqui uma coisa bem mais complexa, né? Mas esse seria o framework do Scrum, né? No gerenciamento do produto. Então, você tem ali tem as reuniões diárias, você tem as interações de entregas da primeira versão do produto, né, que é incremental. Aí você faz uma revisão do plano, se é aquilo mesmo. Você vê dentro do produto se é aquilo que o cliente quer. Você tem um portfólio, a visão geral do produto da entrega e tudo alinhado com a estratégia. Então, nós começamos aqui desde onde o time do Scrum trabalha, que é dentro da linha do produto, aonde sai para a organização, que você tem uma visão de portfólio alinhado com a estratégia. Posso fazer uma pergunta, Marcelo? Claro. No caso aqui no Scrum, ele está focado aqui como desenvolvimento de um produto, né? O que eu entendi também é que você pode... Aí eu te pergunto, para processos ou, por exemplo, para atendimentos,
para pessoas que estão desenvolvendo o seu próprio negócio? Você consegue utilizar o Scrum de alguma forma dentro do desenvolvimento do seu negócio? Ou ele é só para produto? Estou tentando encaixar a Não. pergunta, mas eu acho que você entendeu? Uhum. O Scrum, hoje, ele pode ser utilizado praticamente em qualquer projeto, em qualquer momento, até mesmo na elaboração do seu negócio. Nós temos ferramentas de elaboração de negócios, como o Canvas. O Canvas, ele faz um mapeamento do seu negócio, geração de valor, produtos, canais de comunicação. Então, você pode fazer criando o seu negócio, pequenas sprints. Então, você faz aquela, gente, primeiro você faz um brainstorm, né? Quem é nosso cliente? Nosso cliente principal são os jovens de tantos anos que vão comprar o nosso produto. Qual que é o nosso produto? Uma ferramenta de streaming de música. Vamos falar do Spotify, por exemplo. O Spotify foi criado assim. Foram feitas pequenas interações do negócio que o Spotify começou desde uma primeira lista lá, entrega, onde o pessoal publicou, recebeu o seu feedback do pessoal e foram fazendo incrementações. Então, você entregou uma primeira versão. Primeiro, é lógico, eles fizeram num papel para ver se funcionava, uma interação de sprint. Depois, eles fizeram, já no planejamento de programação e tudo, entregaram onde você conseguia, procurar a música e ela tocava. E depois eles foram consolidando. Você podia montar sua playlist, você tinha rádios já montadas, e foi crescendo, e vai expandindo. Então, na geração do negócio, você consegue utilizar o Scrum justamente nessas sprints de pensamento, elaboração e teste. Né? Todas as ferramentas do Google hoje são feitas dentro de planejamentos ágeis, né? Eles têm o que eles chamam de sprint, como que é? Do Google, esqueci o nome. Mas que é justamente isso. Eles têm uma ideia, colocam como teste lá, uma coisa simples. Se muita gente está utilizando, eles incrementam mais uma coisa, mais outra coisa, e o pessoal vai replanejando, vai vendo o que foi aceito, o que não foi, até entregar um produto final. A gente sabe que dentro da área de TI nunca existe um produto final, né? Sempre existem melhorias. Onde entra sempre essa questão do Lean, né? De melhoria contínua. Consegui responder, Charles, mais ou menos? Sim, respondeu. Estava aqui falando com o áudio, com o microfone apagado. Sim, não, ele respondeu e eu acho muito legal porque estou vendo aqui, encaixando várias coisas e até se você falasse assim, não, o Scrum tem uma outra ferramenta que é melhor, é parecida com essa, mas é melhor. Mas tem até um livro, acho que o Lucas uma vez mostrou sobre o Scrum, achei o máximo, mas eu não tive a oportunidade de ler. Então, bacana, obrigado, foi ótimo. Oi, Charles, rapidamente aqui, desculpa interromper. Eu até coloquei aí que eu vi nesse livro que eu falei com você do Scrum, você pode gerir até uma obra com o Scrum, por exemplo. Qualquer coisa que você consiga gerir tempo, gerir pessoas e entregas, você pode gerir com o Scrum. Justamente. Hoje, até a área de saúde, né, com a pandemia, existe a aplicação da metodologia Scrum, né? Na verdade, é o Lean, onde eles fazem o treinamento de equipes, o mapeamento todo do processo, desde a entrada do paciente até a saída dele do hospital, para melhorar esses tempos, né? Diminuir esse tempo de espera, do atendimento, da consulta, de um diagnóstico daquele problema, até mesmo fazer um exame já lá
momento, para talvez uma intervenção cirúrgica ou não. Então, na área de saúde está sendo muito utilizado esse planejamento e é por isso que eles fazem aquela experiência e testam aquela rotina com sprint, não dando certo, eles reavaliam, refazem, até você enxugar os gargalos e ter um tempo mínimo ali pelo número alto de pacientes, né? Não sei se alguém conhece a história do McDonald's, né? O McDonald's, ele surgiu assim, foi a dinâmica da cozinha, né? Os dois criadores do McDonald's, que foi o Dick e o Mac, eles abriram um restaurante, um drive-thru na época que estava na moda, mas eles quiseram trazer para um lado mais familiar, porque estava dando muito adolescente, gente fumando e tudo, eles queriam trazer um ambiente familiar. Então tiraram as máquinas de cigarro, enfim, redesenharam, tiraram um monte de pratos que eles entregavam nos carros e fizeram um desenho do atendimento, do fluxo deles na cozinha, numa quadra. Eles foram lá, botaram com giz, desenharam, ó, aqui vai ficar a pessoa que vai fritar os hambúrgueres, aqui é o pão, aqui é quem vai colocar o ketchup e a mostarda, aqui é onde vão colocar 2 picles, e aqui é onde vai empacotar e sair. Então, eles foram fazendo sprints, experiência, dentro da cozinha dele, até ter aquele fluxo legal desenhado para atender o cliente, gerando valor. Que é hoje você chega, faz o pedido, em 5 minutos você está com o seu pedido em mãos. Então, assim, para você ver, desde antigamente é utilizado a metodologia ágil, só que não tinha nomes. Foram só adaptando. Aqui só um roadmap também, dentro do tempo, né, qual eu falei. Né? Você tem as várias sprints criando valor. Então, você tem a parte de desenvolvimento, que parte para a parte de programação, falando na área de TI, que parte para a parte de teste, que volta para a parte de programação, que valida a segurança, e outro validando a questão do processo, tempo do processo. E assim você vai voltando e fazendo as melhorias contínuas. Então, por exemplo, você tem a primeira entrega aqui para setembro de 2020, o que é? Realizar o cadastro de administração do trabalhador. E você tem esses backlogs, essas entregas. Então, o time roda isso aqui para depois ir para uma outra sprint marcada para março de 2020, que é gerar os eventos trabalhistas de folha de pagamento. A equipe gera isso aqui tudo, entrega para passar para a folha e no final ter a folha de pagamento lá, entregar para o cliente. Aqui uma visão geral de um quadro, né, de filtros aqui, stories, é uma coisa um pouco mais completa que vem antes das entregas. Mas a das sprints, né, dentro do Scrum, é ter um evento, né, container, né, durante o qual é criado o incremento potencialmente utilizável do produto. Né? Você tem que ter condições coerentes em todo o esforço de desenvolvimento. Por isso você tem que ter uma equipe multidisciplinar, que cada um vai entregar o que consegue. Né? E por isso tem a transparência, os valores lá que nós pontuamos anteriormente. Aqui a parte de entregas, né, dos eventos, né? Não quero aprofundar muito, né? Mas aqui o que seria o planejamento, a daily, né? O que é a daily Scrum, aquela reunião diária, né? É chegar para a sua equipe e falar assim, o que foi realizado ontem, né? O que será realizado hoje? Para todo mundo alinhado? Existe algum impedimento que a gente possa agora continuar? Então, essa daily, para quem começa a entrar no processo ágil, eles começam com a Daily Scrum e o Kanban, que é o mais fácil. Você tem uma gestão de tarefas à vista, do que tem que fazer, do que a equipe está fazendo, o que já foi entregue, e diariamente você tem essa reunião com a sua equipe para saber se está tudo correndo bem. Então, tem que ter essa transparência. Então, todo mundo começa a entrar nesse mundo ágil, começa normalmente por aí.
aí sim vai adaptando a questão de sprints, o que a equipe entrega, né? Valorizar a equipe, ser transparente, até a entrega final. Aqui nós fizemos aqui um exemplo de sprint de 4 semanas, até entregar alguma coisa tangível para o cliente, né? Que seja o valor. Outro exemplo de Scrum também utilizado, a NASA, antes construía foguete, gastava bilhões de dólares ali para o foguete e só sabia se o produto ia funcionar ou não no lançamento. Se eles começassem a subir e explodia, eles perderam aqueles milhões de dólares. O que a NASA fez agora? Eles entraram como se fosse a metodologia Scrum, aonde tem a parte de comunicação. Então, eles rodam toda a parte de comunicação. Olha, tem a parte de turbina, tem a parte de divisão de fase, tem a parte de lançamento de satélite, tem a parte... Eles fazem tudo separado para depois montar um único produto. Então, são entregas contínuas, incrementais, no final entregando um produto final, sabendo que existe a possibilidade de falha, mas já foi verificado que ela é muito menor do que você criar um produto e testá-lo só no final. Bom, gente, assim, eu queria assim, rapidamente só, né, falar, explicar um pouquinho que o ágil, então, não é ser rápido, é você focar no valor, entregar valor para o cliente, é você enxugar os processos, né, utilizando o Lean, e você ter uma equipe onde todos sejam responsáveis pelo trabalho e consigam executar de forma clara e objetiva, dentro de um determinado ciclo, aquilo que estava previsto, até entregar o que o cliente quer, né? Falando em produto. Mas falando em planejamento, como o Charles havia falado, no final você tem um planejamento onde faça sentido com o mercado. Então, você identifica o mercado, identifica o produto, quais são as necessidades daquele produto, necessidade do mercado para criar uma solução. E você vai testando aquela solução, testando o seu planejamento, testando o seu produto ou o seu negócio, até ver que ele está no caminho certo e pode ir para um novo ciclo. O Alessandro está com a mão levantada. Diga, Alessandro. Tudo bem, Marcelo? Primeiramente, parabéns aí pela minutinho, apresentação, né? Tá me ouvindo? Você quer parar o compartilhamento, Marcelo, para a gente conseguir ver tudo? Vou parar aqui. Tá me ouvindo, Marcelo? Estou ouvindo, Alessandro. Não, perfeito. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, né? Você sabe muito bem que esse assunto é um assunto que eu me identifico muito, né? E eu achei assim, muito relevante e importante frisar um comentário que você fez logo no início, onde você destacou a importância do trabalho em equipe, né? Esse trabalho ele é essencial para que o resultado, né, para que você tenha resultado dentro de qualquer uma dessas metodologias, é que exista um trabalho de equipe. Se uma das peças-chave furar dentro do processo, você não consegue finalizá-lo, né? Ela é fundamental. E o acompanhamento contínuo do trabalho da equipe, em fazê-la, né, motivada, mas também em apresentar e entregar resultado é de extrema importância, né? Então, acho que esse recado aí tem que ficar bem claro dentro desses processos, porque não adianta nada você criar todos os processos se as engrenagens, né, que representam em cada uma das pessoas não trabalharem em conjunto. Estou enganado ou é isso mesmo? Certíssimo, é isso mesmo. Perfeito. E sempre focado no gerar valor ao cliente, né? Uhum. Todos trabalham focado naquela entrega, é uma entrega tangível que seja incremental. Então, o cliente consegue entender o valor entregue num tempo menor. Por isso que eu falo que o ágil ele não é ser rápido, mas ele ser
mais assertivo, mais adaptativo, né? Então, você entrega alguma coisa para o seu cliente, nem que seja no papel, em desenho, e fala assim, olha, tá fazendo sentido para você isso aqui? É isso que você quer? É. Aí você vai andando e vai criando o seu produto ou o seu planejamento. Então, toda a equipe tem que estar alinhada, sabendo da sua responsabilidade, executando a sua função, não deixando nada para trás. Existem, às vezes, ações que a equipe não conseguiu entregar por força do mercado, que o mercado impõe às vezes, fala assim, eu quero que você entregue isso até tal data. Então, às vezes você tem que negociar com o cliente, olha, consigo entregar isso, porque não vai sair legal, não consigo te entregar esse produto final sem passar por algumas etapas de validação e sem pressionar a minha equipe, porque se a equipe trabalhando sob pressão, a chance de desalinhar e sair errado é muito maior. Então, tem que ter esse papel do Scrum Master, que eles chamam, né, que é o interlocutor, ou do Product Owner, né, o dono do produto, para negociar com o cliente o que vai ser entregue no determinado tempo proposto. É isso aí. Não, perfeito. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Um grande abraço. Um abraço a todos. Mais perguntas? Não é bem uma pergunta, é um comentário, que é o processo de autorresponsabilidade, quando a gente trabalha nesses processos ágeis, ele é fundamental para o sucesso do projeto, porque cada um sendo responsável pelas suas ações, ele vai fazer girar. E isso eu acho que é uma coisa que a gente às vezes peca no nosso dia a dia, que a gente coloca muita responsabilidade em cima dos outros, que os outros precisam fazer, que os outros não estão fazendo. Quando a gente começa a entender a nossa parte na engrenagem, fica mais... Você toma decisões mais assertivas, mais honestas, inclusive. Eu vi nesse processo do estudo autodirigido, quando cada um resolve compartilhar conhecimento, a gente se concentra, a gente faz alguma coisa pela gente e pelo grupo. E isso é muito real e efetivo. Isso aí. E uma coisa interessante, por mais que a gente domine um conhecimento, a gente sempre aprende dando aula, né? Já é comprovado isso aí, o Charles já falou outras vezes, né? A melhor maneira de aprender é ensinando. Por quê? A gente se autopolicia, vê o que errou, vê como está a apresentação, vê como que foi o seu timing para poder fazer, e você melhora, e às vezes parece até uma pergunta que você tem dúvida, e você procura saber mais, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, porque cada um está entregando um pouquinho do que conhece, e isso ajuda a desenvolver a pessoa, e ela toma coragem a fazer novas apresentações, até de coisas que ela nem conhece tanto. Então, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de vocês e parabenizar mais uma vez pela ação que está sendo, né, tão enriquecedora aí para todos nós. Cara, gratidão, Marcelo, adorei. E eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Para mim, eu olhando toda a metodologia e tudo que eu já estudei, eu vejo vários desafios, inclusive na aplicação. Na sua experiência com que você está tendo, né, no PMI e tudo, qual que são os principais desafios das empresas e das pessoas de implementação das ferramentas ágeis? Charles, hoje o maior problema é a mudança. As pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Então, se você muda um processo, se você quer inovar, você quer sair da caixinha e falar, olha, gente, isso funcionava até 10 anos atrás. Eu acho que se a gente procurar novos caminhos, abrir a mente um pouco mais,
a gente consegue ter um ganho, né, a mais. E os gestores, normalmente, eles estão muito na zona de conforto. Então, como essa metodologia ágil, ela vem normalmente de pessoas mais novas, eles não aceitam. Primeiro, é uma pessoa normalmente mais nova que vai levando conhecimento como pessoa mais experiente ali no mercado, né? E é uma pessoa que está trazendo que vai trazer grandes mudanças no processo, no produto ou na própria concepção do negócio, né? Que tem que refazer o plano estratégico às vezes da empresa. Então você deixa a pessoa extremamente desconfortável. Então eu acho que assim hoje a maior dificuldade das empresas é: eu quero ser ágil, mas eu não quero que você mexa no meu processo, não quero mudar o meu mindset e nem meu produto, tá bom? Então fica difícil. Ele sabe que ele tem que ser adaptativo, ele sabe que tem que mudar, mas é muito difícil aceitar. Marcelo, deixa eu só... Marcelo, isso não é só em empresas. Aqui eu vou pensar, esse método, o LC em São Paulo, ele mesmo, nas nossas reuniões, a gente comenta que nós, seres humanos, temos dificuldade com qualquer coisa que a gente não sabe lidar, né? Assim, quando é uma novidade. Então, a gente está tão acostumado que educação tem que ser um professor ensinando, o aluno aprendendo, e a gente sentado em sala de aula, que quando você troca até a dinâmica de aprender, as pessoas falam: não, isso está errado, isso não serve, não é para mim. Justamente. É o medo do desconhecido, né? Marcelo, só aproveitando o gancho, como é que você trata isso lá na ponta? A resistência do processo que já está aí, sei lá, pega uma empresa que esse processo já está enraizado, onde o gestor, que eu entendo de onde deveria sair a mudança, é onde tem o maior ponto de resistência. Como é que você trata isso? Como é que... ou não trata? Não, tem que ser tratado, né? O ponto mais importante é você tem que ter apoio de algum stakeholder ali, alguém que está na ponta. Você tem que convencê-lo, né? Então, assim, e hoje está muito fácil de convencer qualquer pessoa igual transformação digital. Muita gente, né, falava assim: não, eu daqui a 10 anos eu vou me preparar para a transformação digital. Só que a pandemia acelerou esse processo, né? Então, assim, imagina uma folha aqui, a empresa estava aqui se planejando para 10 anos, está aqui na transformação digital. Veio a pandemia, fez isso aqui, ó. Então a pessoa sabe que ela tem que mudar. Não, peraí. Fez assim. Fez assim. Muitos estão fazendo isso. Então, foi bem isso aí. Aí elas morrem. Porque hoje, antes a gente tinha um mercado muito focado local, né? Que, por exemplo, você tinha cidade. Depois, com a internet, você tinha o Brasil. Agora, com essa pandemia, nós vimos que a gente pode contratar pessoas ou vender o seu produto lá na China. Na China não, né? Porque a China já é um mau exemplo. Mas lá no Japão. É a China então, que vende assim, para nós, a globalização estourou tanto da contratação do bom profissional até a divulgação da sua marca e do seu produto. Otávio. Então, você conquistando... Pode falar, Patrícia. Não, é porque a pergunta que ele fez, eu me enquadro, apesar de eu não ser uma pessoa tão velha, mas eu tenho muita resistência a novas ferramentas. Sendo uma pequena empresária, tem hora que eu escuto 1000 ferramentas, termos americanos, blá, 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 e eu sou uma pessoa que eu já contratei N consultores para minha empresa, e tem hora que me dá uma preguiça, porque eu, tipo assim... Você não vai querer reinventar a roda. E eu tenho que estar aberta a ouvir, mas muitas vezes, assim, no meu caso, por ser uma empresa familiar, eu aprendi muita coisa com meu pai, que já era idoso. E olha que meu pai era uma pessoa que, para a geração dele, ele usava computador, tinha iPhone, fazia planilha. Para a idade que ele tinha, ele era até muito assim. Só que dependendo da estrutura que você tem empresarial, realmente...
a gente começa com aquela sede de que vai dar certo e no meio do caminho a gente meio que dá uma desanimada do tipo, isso é tudo marketing momentâneo, eu não vou fazer isso. E eu sou uma pessoa que estou aqui para dizer, eu quero quebrar e mudar meu mindset, quero falar esses termos que eu sempre tive pavor americanizados, que para mim, assim, você vê, ninguém acabou de sair do MBA, fala tudo diferente, né? Aí você vê aí, mindset, né? Aí eu brinco assim, gente, os meus parceiros de negócio, não, stakeholders, você tem que mudar a maneira de falar para ser mais atual. É uma dificuldade, sim, é uma necessidade. Eu tenho certeza que as pessoas mais jovens já estão acostumados com esse linguajar, com essas ferramentas. Eu, até pouco tempo atrás, eu fazia reunião, por causa da pandemia, com os advogados da empresa através do WhatsApp, porque Zoom para mim era tão complicado, baixar e tudo. Hoje eu estou aqui no Zoom, vou botar uma fotinha depois bonitinha para poder usar mais a ferramenta. Mas essa pandemia veio para mudar, e essas ferramentas de gerenciamento de projeto, entendeu? A gente está aqui para aprender. Patrícia, eu acho isso muito legal, assim, você dizer isso dessa forma. Eu vou fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário rapidinho. Assim, é porque eu vejo a minha prima, que tem 30 anos, e ela já é gerente de equipe. E ela trabalha numa empresa de software. E aí eu fico rindo, porque assim, quando eu tinha 18 anos, quem era gerente tinha 50. Porque as coisas estão tão rápidas, as alterações estão rápidas que as pessoas mais novas têm mais facilidade, já estão crescendo, né? Scrum, ágil, já é uma coisa tão normal com os meninos de 18 anos que a gente tem mais resistência, sim. Então, hoje nós temos cada vez diretores e gerentes cada vez mais novos, cada vez mais jovens, porque eles já cresceram no mundo com mais alterações. Nós somos a geração que aprendemos a mexer em planilhas, tem que conhecer Excel. A geração já usa Excel da idade dos nossos filhos, eles já conhecem Excel, eles já sabem o que é um Word. Então, é mais fácil de entenderem essas linguagens novas do que nós. Isso é no meu ponto de vista, né? Uma vez eu pedi um e-mail para um menino de 18 anos. Não, e-mail é coisa de velho. O que é isso? E-mail é coisa de velho? Porque, assim, eles só falam via redes sociais, né? Eu falei, não, então tá, né? Não vou nem discutir. Eu participei de uma reunião com um cara que trabalha com inovação. Eles são donos da empresa. Nenhum dos donos da empresa trabalha com e-mail. Eu falei, oi? Eles falaram assim, não, e-mail a gente só formaliza e agenda reuniões de Google Meet. O resto a gente só faz via WhatsApp ou Trello. Porque e-mail é um negócio que é muito antigo, muito obsoleto. Oi? Na verdade, assim, você tem que definir o meio de comunicação, né? Você faz uma gestão de comunicação. Tem pessoas que só leem e-mail, e a formalização eu acho que tem que ser feita por e-mail, mas o e-mail, ao mesmo tempo, para comunicações mais rápidas, né, onde você precisa ali de uma validação, digamos assim, rápida, você entra no grupo e fala, gente, tô nessa situação e preciso fazer isso. Todos aprovam? Sim, 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 sim. Se for por e-mail, você perde dias aguardando todo mundo abrir, ler, responder, pensar. Então, assim, você tem que saber que cada ferramenta ela tem um propósito, né? Não é que o e-mail seja desnecessário. Eu acho que ele é necessário para formalização. Mas o WhatsApp realmente veio para acelerar a parte de validação, de mudança de escopo, essas coisas todas, de uma forma frenética. Você tem uma noção, Otávio? Esse cara é presidente de uma coisa de inovação. Sabe qual que é o e-mail dele? Ele tem um Hotmail. Porque ele só usa para marcar reunião no Google e formalizar algum documento que ele precisa imprimir. O resto ele só faz via... não é o WhatsApp, é o Telegram. E aí, quando são projetos, eles usam Trello ou alguma coisa assim.
Aham. Só para Eu acho assim, o que eu vejo muito, pode falar, Charles. Só para organizar aqui, tem a Karina com a mão levantada, eu acredito que o Alessandro levantou a mão, o Otávio estava falando e o Geraldo, só para a gente organizar a, a comunicação. Otávio, pode falar, porque você tinha falado primeiro, mas depois é importante a gente seguir a ordem das pessoas, né? Não, desculpa, eu que comecei a falar sem levantar a mão ali. Mas o que eu percebo muito no que a Patrícia disse e no que a Amanda disse, e a gente vivencia isso aí muito, eu e o Charles, a gente vê isso acontecer muito, eu vejo isso acontecer muito, Marcelo, eu acredito que conviva com isso 24 horas, que são os pontos de resistência. Cada pessoa dentro das organizações empresariais, pode ser dentro da sua casa, as pessoas têm pontos de resistência. Então, toda vez que muda, a tecnologia muda e o mercado muda, primeiro que a gente muda. Então, ele muda numa velocidade muito maior que nós, só que quando a gente vai tentar caminhar junto da mudança, nós temos pontos de resistência. E toda vez que eu vou conhecer uma ferramenta nova, eu vou esbarrar nessa ferramenta, não numa etapa da ferramenta ou da estratégia, eu vou esbarrar no meu ponto de resistência, que é o que o Marcelo disse, né? Eu tenho um gestor que tem dificuldade em delegar, em fazer o que seja. Eu tenho um colaborador que ele tem lá uma resistência por X motivo. Então, está todo mundo sempre batendo no seu próprio ponto de resistência. Então, quando a Patrícia falou, né, eu conheci várias ferramentas, e aí tem hora que dá uma preguiça disso, né, Patrícia? Porque você vê aquele tantão de ferramenta e fala, o que eu vou fazer com isso tudo? Tem muito mesmo da particularidade de cada ferramenta, mas tem também do ponto em que nós temos não uma resistência por teimosia, mas é onde está o nosso ponto de passar para um outro passo, ou mudar uma forma de fazer, ou mudar um conceito, e aí eu acho que começa as barreiras, né, Marcelo? Não sei se você, talvez, dentro das organizações, veja isso, né? Isso, na verdade, até está dentro de um dos 4 valores do Manifesto Ágil, né? Indivíduos e integração, mais que processos e ferramenta. Você pode ter todas as ferramentas que quiser. Se você não tem a integração, se você não tem o indivíduo, se você não tem a transparência, a clareza do valor que aquilo vai gerar, né? E a equipe toda sendo envolvida, você pode ter o melhor processo e a melhor ferramenta, que você vai continuar no mesmo lugar. Mas com isso você está me dizendo que é mais importante o trato da equipe, a gestão das pessoas, para que elas estejam prontas para usar a ferramenta. É isso? A ferramenta, ela na verdade, ela é utilizada para organizar, né? Lançar alguma informação, compartilhar a informação. O que eu falo é o seguinte, o que diminui essa questão do conflito, quebra um pouco da barreira, é você ter a integração com as principais pessoas e conversar, é o tete a tete. Então, assim, essa integração vale mais que qualquer outra ferramenta. Se você não transforma aquela pessoa, explica para ela que é necessário aquilo, que aquilo é importante, que aquilo vai gerar mais valor para ela e para o negócio dela, não adianta você colocar a ferramenta lá que não vai funcionar. Perfeito, perfeito. Na ordem das mãozinhas aí tem a Karina, e depois o Alessandro, e depois o Geraldo. Uma pergunta. Quando a gente tem uma equipe de desenvolvimento de um projeto, como fazer para que as pessoas... eu estou comunicando algo com elas, estou trazendo uma ideia. Como trazer um engajamento mediante a uma fala e a gente fazer a conversão de 100% da ação dessas pessoas para a finalidade daquele projeto.
porque às vezes o gestor do projeto ou a pessoa que traz o projeto, ela tem uma ótima visão, ela tem clareza de tudo, mas ela não sabe passar aquilo e ela não traz na linguagem das pessoas. Como fazer com que haja um engajamento para que tudo isso rode de uma maneira mais coesa? Bom, o primeiro ponto é o seguinte... Posso responder isso, São? Porque... Pode falar, Amanda. Existe uma... Quando a gente fala em projetos de desenvolvimento humanos, eu tenho estudado muito comunidade. Comunidade é uma coisa que conversa com o princípio ágil, porque nós estamos falando de um grupo que, teoricamente, tem as mesmas interações, as mesmas necessidades. Quando você precisa, o que precisa é que as regras do grupo sejam conversadas e resolvidas, desenvolvidas em grupo. Então, é importante entender a necessidade do grupo, todos precisam escutar e as pessoas precisam entender a responsabilidade que elas têm como participantes daquele grupo. A liderança, ela precisa ouvir às vezes mais do que falar. Eu sei que as pessoas têm dificuldade de dizerem as necessidades delas e elas têm dificuldades de traduzirem aquilo de alguma forma, porque normalmente nós não somos perguntados o que você quer fazer, por que você quer fazer, qual é a sua vontade. Isso desde a escola, eu falei, as pessoas estão acostumadas a ter alguém mandando e você obedecendo. Quando depende de você as suas decisões, as pessoas geralmente travam, o Otávio falou, você tem a sua barreira. Então, quando a gente fala das ferramentas ágeis, no processo de criação de comunidade, que é uma coisa que eu tenho estudado, é que cada membro da comunidade tem que ser responsável pela sua decisão. Eu não sei se isso casa com o que o Marcelo vai falar. Não, é justamente isso. São aquelas decisões top-down, né? É o goela abaixo, que o gerente manda fazer e a equipe tem que fazer. Hoje não existe mais esse gerente. Esse gerente, uma hora, vai ter um atrito com a equipe e não vai ficar mais dentro do time. Então, quando você tem uma ideia, você quer inovar, fazer alguma coisa, a primeira coisa é colocar todo mundo falando, olha, eu acho que podemos fazer isso melhor. Já não coloca a sua ideia, né? Tem dinâmicas para falar assim, olha, nesse processo aqui, eu estou achando que está um pouco complicado. Vamos fechar numa sala aqui 10 minutinhos e cada um escreve no papel 2 ideias poderiam melhorar. E você escreve a sua ali, por exemplo, e mistura com as demais. Então, você não impõe, você não demonstra que aquela ideia é sua. E ao mesmo tempo que você é gestor e às vezes está com aquela ideia, você vai escutar uma ideia que é melhor. E a partir do momento que é um processo construído de forma colaborativa, aquilo vai ser muito mais fácil de você colocar em prática. Porque todos vão comprar ideia, todos vão estar participando e todos vão estar empolgados de fazer uma coisa diferente. Então, de você querer incluir uma coisa, essa ideia do faz isso que é assim que vai ser melhor, é a pior maneira, já morreu, esse tipo de líder. Né? O chefe. Você tem que ser aquele líder colaborativo e comunicativo. Marcelo, só acrescentando o que a Karina colocou, acho que ela colocou para você aí, criei um processo que levou 6 meses, mas não há adesão do processo dentro da minha empresa. Primeiro tem que entender se esse processo ele traz alguma melhoria, né? Você tem que o seu gestor tem que comprar essa ideia. Não adianta a gente, se você criou um processo 6 meses envolvendo, sabendo que vai melhorar, mas você não envolveu outras pessoas para participar, isso fica muito mais difícil de você colocar para rodar esse processo. Por mais que você saiba que ele melhore. Se você colocar ele, igual eu falei, olha, temos essa dificuldade no processo, como podemos melhorar? E incentive todos a participar com ideias, vira uma ação colaborativa,
que fica mais fácil de colocar em prática. Agora, se você criou sozinho, ou com o seu gestor, né, ou com um diretor, e pede para a sua equipe executar, você vai ter resistência, você vai ter atrito, porque eles não entenderam, eles não participaram do processo de elaboração para a execução. Eles são formiguinhas fazendo o que você vai falar. Então, se você criou esse processo, eu acho que talvez reelaborar esse processo com a ajuda de todos, você vai ter uma aderência e vai conseguir fazer ele funcionar com uma leveza maior. Quem mais está de mão levantada aí, Charles? Eu estou sem... Acho que na sequência seria eu. Na verdade, assim, eu queria só... É porque eu me identifiquei com a Patrícia, quando ela falou sobre a questão dos termos em inglês. Eu estava conversando já por 2 vezes com, pra você ter uma ideia, o diretor da Supermix, um dos diretores da Supermix, e um comentário que ele fez foi que ele ficava irritado ao conversar com o gerente financeiro de uma outra área, de uma outra empresa, que o camarada só entrava com termos em inglês, né? Então ele ficava possesso com isso. Aquele cara fica se achando, falando que só falando termos em inglês. Então realmente a americanização, né, dos termos, ela é ruim. Eu compartilho aí da Patrícia que eu não acho agradável, né? Mas a gente não pode, pelo fato de não agradar, a gente não pode realmente se esquivar disso. Eu acho que existe um exagero nessas terminologias, mas você não pode ficar avesso, né? Você não pode ficar se isentando de saber ou de conhecer esses termos, porque do contrário você fala línguas diferentes, né? Então esse foi o primeiro ponto. O outro que eu achei interessante, eu estou vendo aí a Karina falando sobre a criação dos processos, eu acho que tem a ver com as palestras, com os slides que você colocou, onde você identifica muito bem que de nada adianta a gente criar realmente o processo, né, ele é muito bonitinho no papel, mas, como você falou, se você não conseguir vender a sua ideia e se você não houver, por parte da equipe, um acompanhamento disso, uma continuidade, e isso estar dentro da metodologia, né? Quando você cria um processo, é importantíssimo que ele seja acompanhado, porque do contrário ele se perde. Então isso aí realmente fundamental. E por último, aquela questão do e-mail, também é uma coisa interessante, por coincidência eu estava tratando desse assunto um outro dia, e foi colocado que, infelizmente, existem as ferramentas e o mau uso das ferramentas. E uma vez que isso não fica regras pré-estabelecidas no início do jogo, né, elas são de extrema importância, né? Você não muda a regra no meio do jogo. Ela pode ser até reajustada, mas é importante que ela seja tratada antes. Então, como você mesmo falou, Marcelo, não importa se vai ser WhatsApp, se vai ser Telegram, enfim, a ferramenta que for ser, mas que ela seja bem aplicada e que haja uma definição clara dos processos, né? E haja, sim, mais uma vez, e sempre frisando isso, que acho que em todas essas nossas conversas sempre sempre entra a questão da continuidade. Se você não define aquilo que você for usar e se todo mundo não compartilhar ou não usar daquelas ferramentas da forma como foi pré-estabelecida, você está fadado ao fracasso, né? É muito difícil você realmente conseguir desenvolver algo que não consiga ser ajustado. Tem aquelas pessoas que realmente não se envolvem ou então até mesmo não participam, mas você tem como gestor e como líder, você tem que saber identificá-las e fazer com que elas participem disso. Do contrário, você não consegue resultado que você está esperando, né? Seria só isso. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Posso falar ou tem alguém na fila, Charles? Eu estou no celular. Acho que é só você, Amanda, para a gente encerrar. Eu vou discordar do Alessandro. Um dos princípios que a gente fala é se você tem um processo que não está, se você está usando uma ferramenta que não está funcionando, não tem problema mudar ela. Por isso que a gente faz, uma das coisas nesse processo, as reuniões de manhã e de noite, são para justamente discutir se o que está acontecendo não está ou não funcionando.
Então, se você tem uma ferramenta, você estipulou no grupo, você fez uma reunião, você estipulou para o grupo que o Telegram é bom para o grupo. No meio do processo, vê que o Telegram não está funcionando, você pode trocar de metodologia, você deve trocar de ferramenta, porque às vezes ficar insistindo na mesma ferramenta, no mesmo processo, ele desestimula a equipe e faz com que o projeto não ande para frente. Por isso que no método ágil, os sprints são curtos, porque a cada sprint você tem a possibilidade de mudar e de gerar uma mudança são necessárias, inclusive de ferramentas. Mandinha, só corrigindo, só corrigindo. Na verdade, eu falei isso no processo. Eu falei que no meio você não pode, por conta própria, mudar. Você tem que identificar que é necessária essa mudança e aí sim você identificar. Gente, essa ferramenta não está dando certo, vamos passar para outra. O que não pode autonomamente uma pessoa resolver usar uma nova ferramenta sem que isso seja pré-acordado com a equipe. É isso que eu coloquei. É porque deve ter falhado o seu áudio aí na hora. Tá? Sim. Então, eu entendi errado. Eu disse que não pode mudar. Não. Mudanças são sempre bem-vindas e necessárias. É lógico que não pode partir de uma pessoa só, mas essa pessoa precisa trazer o incômodo. O que às vezes não acontece é que a pessoa não está gostando da ferramenta, ela não usa e ela também não conta por quê. Ela tem que trazer o incômodo para o grupo. Olha, gente, essa ferramenta eu não sei usar, não gosto, não estou conseguindo. Exatamente, a não resistência passiva. É a não resistência passiva. É isso aí. É o famoso goela abaixo, não adianta. Se não está funcionando, gente, por isso que os ciclos da sprints realmente são curtos, são aprendizado. É o fail fast, learn fast. Né? Fale rápido para você aprender rápido, para você mudar, adequar de uma forma melhor, que todo mundo entenda e trabalhe alinhado. Eu acredito, Marcelo, que meu pai estava querendo falar, ele só não levantou a mão. Aí pra gente, assim, fica com vocês aí do fechamento. Eu tenho até uma reunião agora, 11h30. Tá? Obrigado aí pela oportunidade. Olha só, o que eu percebi, e foi uníssono, é que o projeto só vai para frente se tiver uma liderança preparada. Sem líder, não tem projeto. Então, e tem muita gente que é investido num cargo e não tem preparação ele nem conhece informática. Eu já enfrentei isso. E funcionou porque ele disse, você tem carta branca. E convencer as pessoas da pertinência, esse termo pertinência, deve ser usado na sala de aula, deve ser usado no trabalho. Olha, nós estamos fazendo isso para atingir esse objetivo. Agora, as ferramentas, como o Alessandro falou, elas são variadas, cada uma tem suas características, não tem uma muito melhor do que a outra, sempre haverá necessidade da pessoa humana e do papel do líder. Senão a gente colocava um robô, mandava trocar um. Então, parabéns aí à turma, porque eu vi todas as intervenções estavam ligadas na percepção da necessidade de liderança, de preparação da liderança. Então, esse processo é bacana, o ágil achei fantástico, é um brainstorming de ideias, igual, né? Você diz, tem um probleminha ali, vamos escrever cada uma solução. E quando você une 4, 5 cabeças, você surge uma nova mente. Mas é papel só de liderança. Vamos focar e preparar mais o papel de líder, que tudo dá certo no final. Fantástico, Geraldo. Parabéns aí. Geraldo, só para poder, né? Eu te botei aqui no chat, o pessoal adorou. A gente fez um brainstorm de ideias, mas aqui no Mineirês a gente fez um toró de parpite, entendeu? Porque a gente tem que também lembrar, porque temos que adequar as novas linguagens, mas é só uma brincadeira aí com vocês. Sobre linguagem, a gente utiliza muito os termos porque é como nós aprendemos, é como nós estudamos e fazemos as provas e certificações. Então, são termos que a gente acaba adquirindo e fica. É lógico que a gente, com o cliente, a gente tenta ser o mais suave, né? O PO, né? O que é o Product Owner, o dono do produto, a gente fala, não, olha, esse é o cara responsável
por gerenciar as entregas junto à equipe, né? O interlocutor junto ao cliente. Então, mas na certificação lá está lá. Quem é o responsável por fazer tal coisa no grupo? PO ou Scrum Master? Você tem que saber. Então, por isso que vem os termos. Mas o que o Geraldo falou está certíssimo. Independente de ferramenta, independente de metodologia, independente de N coisas, existe o papel do líder, que tem que ser um facilitador, que tem que ser uma pessoa que norteie o projeto, que norteie a equipe, que seja uma pessoa que deixe sempre a equipe motivada, né? Então, o papel do líder é inegável, existe e tem que existir, né? Agora, ferramentas e metodologias, elas são adaptáveis conforme o momento, conforme o seu negócio, conforme, o ambiente em geral, né? Mas realmente tem que ter aquele gestor, sim, que tem que estar na ponta, sabendo lidar com a equipe e saber como comunicar, passar e implementar essas ferramentas e processos. Ok. Gratidão aí, foi ótimo. Essa, para mim, foi bastante esclarecedor, né? Os termos técnicos têm que ser usados mesmo, senão a gente não se acostuma, porque tem termos em inglês que são muito mais assertivos, objetivos. A gente, né, tem que treinar as pessoas, é fácil, a gente acostuma com tudo isso. Gratidão aí pelo seu tempo, Marcelo, foi muito esclarecedor e está coroando aí esse trabalho. É um aprendizado que eu acho que as pessoas estão bastante mostrando a participação. Amanda, parabéns, Charles, né? E vamos fazer igual aquele, né? O comandante do navio. Se ele entrar no navio e saber não tem onde algum, para onde é que ele vai, onde ele quer chegar, não chega a lugar nenhum. Então, esse é o papel do líder, isso é o papel da pertinência, saber para as pessoas entenderem por que é útil e por que e aí você consegue de uma equipe, sabe, resultados extraordinários, de uma velocidade muito grande. E tem que sempre contar com a ajuda da equipe, do time, porque todos têm muito a contribuir. Não existe pessoa que não seja... Olha, eu vou te falar, num projeto fantástico, se não tiver o cara que serve o café e que não funcionou, entendeu? E isso é a mentalidade que nós temos que criar e tirar essa mentalidade tecnicista e acreditar muito mais na liderança pessoal, no uso da pessoa. Ferramenta a gente tem maravilhosa, mas precisa dos líderes. E vamos ser líderes. Bom? Perfeito, Geraldo. Pessoal, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês e que eu consiga fazer uma outra em breve. Vamos ver como vai continuar esse projeto, né, Charles e Amanda? Foi sensacional. Gostei muito. Gratidão. Gratidão, Marcelo, pelo tempo. Um abraço a todos. Um abraço, Tchau, pessoal. gente. Obrigado. Deus, um abraço. Tchau, tchau.